Atos 20, 17 até o 36. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis, para que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas não me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu reconheço, Senhor, que de mim, ó Deus, não tem nada de bom que eu possa, ó Deus, transmitir, Senhor, ó Deus, para a edificação do teu corpo, que é a tua igreja, Senhor. Mas, ó Deus, o Senhor em mim, e a tua palavra, Senhor, que sair da minha boca, Senhor, a tua palavra que sair da minha boca, essa é poderosa, Senhor, para, ó Deus, edificar, para salvar, para corrigir, redarguir, instruir o homem de Deus, como a tua palavra mesmo diz. A Escritura é apta, Senhor, para corrigir, redarguir, instruir todo homem de Deus, para que ele seja apto, ó Deus, e seja, ó Deus, usado por ti. Então, ó Deus, que nessa noite
o Senhor mais uma vez prevaleça, Senhor, no meu coração, com a tua palavra, e no coração da tua igreja, Senhor, para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus, meu Deus, é que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Se alguém puder levantar um pouquinho ali, que o ar está vindo bem aqui no meu rosto e eu vou ficar sem a voz. Está bem fresquinha. Os bancos aqui da frente, ninguém mais estão querendo sentar aqui, né? Mas todo mundo está bem acomodado, tem até lugar lá atrás. Vamos. Irmãos, como eu disse, vou estar repartindo aquilo que Deus falou comigo ali. E pastor Nilton, quando repartiu esse texto, ele abordou essa questão do compromisso. O apóstolo Paulo aqui está em uma das suas viagens missionárias, e ele já havia passado por Éfeso, e agora ele estava passando ali por perto, e então ele achou importante chamar, o texto nos diz aqui, os anciãos, ou os bispos, né? Mais para frente ele vai dizer, olha, vocês são os bispos, devem apacentar o rebanho de Deus. Então ele chamou aqueles que ele tinha pregado o Evangelho, tinha ensinado a respeito da salvação em Cristo Jesus, e agora então ele chama esses irmãos para poder estar orientando, fortalecendo, estimulando-os a continuar a pregar, a viver aquilo que eles haviam recebido. E isso é necessário, irmãos. É necessário nós termos esse cuidado uns com os outros. O apóstolo Paulo, ele tinha esse cuidado. Ele ia, pregava o Evangelho, fazia discípulos, mas ele não abandonava essas pessoas. Ele, nas suas viagens, ele procurava passar de novo ali para ver como estava a fé daqueles irmãos e para trazer de novo à memória deles aquilo que ele havia lhes ensinado. Porque como ele mesmo diz nesse texto, e hoje não é diferente, sempre vai aparecer, irmãos, no meio da igreja, no nosso meio, né, em todos os lugares, lobos devoradores. Pessoas que vão também usar a palavra de Deus para tentar atrair as pessoas, não para Deus, não para Cristo, mas atrair as pessoas para si mesmos, para que possam se beneficiar da boa fé, da boa intenção dessas pessoas. Então o apóstolo Paulo julgava interessante, necessário estar vindo e reforçando aqueles irmãos aquilo que ele já havia lhes ensinado. E aqui nesse texto, é isso que ele está fazendo. Ele já havia pregado, eles já haviam crido, então Paulo agora vem, mais uma vez, está reforçando para eles isso. Reforçando aquilo que Deus havia feito por eles, a obra que Cristo havia feito na vida deles, o desejo de Deus para eles, a partir do momento que eles haviam se tornado uma nova criatura, se tornado discípulos de Jesus. Então o apóstolo Paulo está vindo e trazendo à memória deles isso. Então, é necessário isso, é necessário. Nós que somos pais, né, quem tem filhos aí, sabe da importância de tempos em tempos você ter que chamar o seu filho, porque você começa a ver algumas atitudes, algumas ações, algumas palavras, alguns caminhos que ele começa a andar e você está vendo que aquilo não é bom, é perigoso, pode trazer consequências. Então você precisa chamar, conversar, abrir os olhos, exortar, para que então você os proteja através desse cuidado, dessas palavras, né? Então, é importante isso na nossa vida. E é importante, irmãos, nós temos pessoas que também se preocupam conosco.
em estar vendo, às vezes, o caminho que nós estamos andando. Eu sei que não é bom, às vezes não é agradável ser chamado a atenção, ser corrigido. Ninguém gosta, né, de ser corrigido, de ser chamado a atenção, de ser disciplinado. Mas a disciplina, irmãos, faz parte do plano de Deus para nós. Faz parte do plano de Deus para que nós possamos andar em santidade, perseverar andando no caminho do Senhor. Então, é amor de Deus. E quando nós não temos pessoas, não é para ficar cuidando da nossa vida, mas preocupada conosco, isso não é bom. Não é bom porque o nosso coração é enganoso, né? Nós temos uma influência muito grande de muitas coisas ao nosso redor, e às vezes a gente começa a fazer e tomar atitudes, andar por caminhos que a gente acha que não tem problema, que não tem mal nenhum, né? Então, aí vem alguém que é mais experiente, que já experimentou, que já passou por isso, aí vem e fala: olha, eu já passei por isso, eu sei como que funciona, olha, eu já sofri, você não precisa sofrer, eu quero te exortar, eu quero te ajudar, né? E aí vem e fala conosco. Isso é bom, isso é precioso, e nós precisamos ter o nosso coração quebrantado para isso. É claro que temos que pedir sabedoria a Deus para falar no momento certo, né? Falar com amor, mas falamos a verdade. Porque, irmãos, não adianta nós queremos, às vezes, sermos bonzinhos com as pessoas, sermos bonzinhos com os nossos filhos, com os nossos amigos, não querer, talvez, incomodá-los com alguma coisa que às vezes a gente está vendo, falar: não vou incomodar, não vou. Mas, às vezes, ele está num caminho que é um caminho de morte. E a Bíblia fala que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, nós temos que ter esse cuidado um com o outro, né? Porque nós somos uma família, nós somos um corpo, né? E quando uma parte do corpo está doente, nós devemos cuidar daquela parte, né? Não tirar ela ou deixar ela que se cure sozinha, né? Nenhuma parte do nosso corpo se cura sozinho, ela precisa de um outro membro para cuidar, para zelar, para limpar, né? Então, o nosso corpo é assim, ele precisa de outros membros para que todo o corpo esteja bem. A igreja do Senhor também é assim. Nós precisamos uns dos outros, né, para que nós possamos todos estar crescendo e esperando a vinda do Senhor. Amém? Então, o apóstolo Paulo tinha essa preocupação. E ele, então, chama esses irmãos lá de Éfeso, e ele, então, começa a dizer para esses irmãos, no versículos 18 e 19, ele diz assim: e logo então que esses irmãos chegaram, eu disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente, né, no templo e também nas casas. Então, tudo o que era necessário que vocês soubessem acerca de Cristo, acerca da salvação, acerca da vida com Deus, ele fala: olha, apesar de todas as perseguições, eu não deixei de falar, não deixei de visitar também vocês nas suas casas, quando vocês, eu percebia que vocês estavam precisando. Então, o apóstolo Paulo aqui está, mais uma vez, chamando esses irmãos e dizendo: olha, tudo que vocês precisavam saber acerca de Cristo, acerca de Deus, acerca da fé, né? Então, eu falei para vocês, eu não deixei de anunciar. Tanto que ele vai dizer aqui, e agora, versículo 22, e agora, eis que, ligado pelo Espírito, versículo 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto
que estou limpo do vosso sangue. Ele tinha a consciência tranquila. Ele tinha consciência que o compromisso que ele tinha assumido com Cristo Jesus, quando Cristo o salvou, Cristo se revelou a ele e o chamou para o ministério. E quando Cristo chamou Paulo para o ministério, ele não chamou Paulo fazendo promessas para ele que ele seria abençoado e tudo daria certo. Mas ele diz, olha, eu vou te mostrar como que por muitas tribulações você há de me servir. Então, Paulo está consciente e convicto de que o compromisso que ele assumiu com Deus, ele estava cumprindo, ele estava realizando. E nós precisamos, irmãos, também ser conscientes disso, que Deus, ele nos amou em Cristo Jesus, nos abençoou em Cristo Jesus e nos chama em Cristo Jesus, para que nós possamos deixar o mundo de trevas e ser transportados para o reino do Filho do seu amor. Então Deus, ele nos chama para viver uma nova vida, mas ele não nos obriga a viver essa nova vida. Ele não nos obriga. Mas a partir do momento que você ouve o chamado de Deus, que ouve o chamado de Cristo, e você então crê no Senhor e entrega a sua vida para Jesus, e Jesus começa a habitar no Senhor, Jesus passa a não ser só o seu Salvador, mas ele passa também a ser Senhor da sua vida. E o apóstolo Paulo era bem consciente disso, que Jesus não era somente o Salvador, aquele que o havia salvado, mas Jesus era o Senhor da sua vida. Na verdade, Jesus era a sua vida, é isso que ele vai dizer lá em Gálatas 2:20. Eu estou morto. Quando ele diz, estou crucificado com Cristo, ele diz, eu estou morto. E agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então Paulo tinha consciência dessa obra que Deus havia realizado e do chamado de Deus para ele, para que ele pudesse ser testemunha entre os gentios do amor de Deus e da fé em Jesus Cristo para a salvação. Então Paulo diz, olha, eu estou livre do sangue de vocês, porque tudo aquilo que Deus revelou a mim, tudo aquilo que Deus fez em mim, tudo aquilo que Deus mostrou para mim, eu não deixei de vos anunciar, de dizer que vocês precisam se converter a Deus e colocar a sua fé em Jesus para a sua salvação. É isso que ele diz aqui, versículo 21, testificando tanto aos judeus como aos gregos da necessidade de se conversão a Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, compromisso. O apóstolo Paulo tinha consciência do seu compromisso cumprido. Por isso que ele vai dizer, eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Então Paulo diz, olha, eu estou livre do sangue de vocês, porque quando Deus me chamou, eu entendi o propósito de Deus para mim. E eu primeiro experimentei, e eu entendi que assim como Deus me salvou, agora Deus queria me usar para a salvação de outras pessoas. E eu me entreguei, e eu me doei, e eu renunciei a mim mesmo, para que Cristo estivesse vivendo em mim. E agora, quando Paulo faz essa confissão, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, Paulo já estava consciente de que a sua vida já estava chegando ao fim. E ele não tinha do que se envergonhar.
porque ele tinha cumprido com o compromisso que ele havia assumido com Deus. Talvez você diga, mas eu não assumi compromisso nenhum com Deus. Eu não falei para Deus que eu ia servi-lo. Mas se você creu em Jesus Cristo para a sua salvação, e se Cristo realmente habita em você, então a sua vida não pertence mais a você, mas pertence a Deus. E Deus agora diz que nós devemos agora viver como sal da terra, luz do mundo, para sermos testemunhas diante dos homens. E o apóstolo Paulo, então, ele fala sobre isso. Então, eu quero falar aqui sobre 4 compromissos, irmãos, que são imprescindíveis na vida de todo cristão, para que ele possa também um dia poder dizer como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé. Você possa dizer como o apóstolo Paulo também disse aos seus discípulos: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso não era soberba de apóstolo Paulo. Porque quando ele disse sede meus imitadores, ele não estava dizendo para eles imitarem ele nas qualidades que ele tinha, mas para eles imitarem ele na renúncia, na abnegação, no desejo de servir a Deus, no desejo de viver para Deus, no desejo de pregar o Evangelho, no desejo de suportar as aflições, as perseguições, por amor a Cristo e por amor daqueles que Deus quer salvar. Por isso ele não tem receio de dizer: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o primeiro compromisso que foi tratado ali é o compromisso com Deus. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso compromisso com Deus, ele precede o nosso serviço. Nosso compromisso com Deus, ele vem antes, tem que vir antes do nosso serviço, daquilo que nós estamos fazendo. Porque não adianta eu estar fazendo muitas coisas e achando que eu estou fazendo para Deus, se eu não tiver compromisso, tiver um relacionamento primeiro com Deus. Eu já fiz muitas coisas como pastor nas igrejas, já fiz aqui também, que são coisas que Deus não queria que eu fizesse. Mas, por haver um desejo no coração, eu coloquei em prática isso. E não deu certo. E não dá certo. Por quê? Porque no meu coração não estava primeiramente em querer agradar a Deus, mas satisfazer aquilo que eu achava que era importante. Então, o apóstolo Paulo, ele viveu essa vida, não é porque ele tinha conhecimento da palavra acima de todos os outros, não é porque ele era mais forte e mais espiritual, especial dos outros, mas o apóstolo Paulo viveu essa vida e, olhando para a palavra, né, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, é porque no seu coração estava primeiramente o seu compromisso com Deus, o seu relacionamento com o Pai.
E se o nosso relacionamento com Deus, irmãos, não estiver acima de todas as outras coisas, nós podemos estar fazendo todas as outras coisas fora da vontade de Deus. Porque é no nosso relacionamento com Deus, é no nosso compromisso com Deus, é que nós vamos conhecer a vontade de Deus para nós. É um relacionamento. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo 4, versículo 12. Apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. E não despreze o dom que é em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está falando para Timóteo: olha, Timóteo, quero te dar um conselho. Olha, é necessário que você não se esqueça que Deus te constituiu como luz, como sal da terra. Por isso você precisa ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Mas também ele vai dizer, mas para que isso possa acontecer, você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa se ocupar com as coisas que são de Deus, para que o teu aproveitamento, então, seja manifesto a todos. Então, antes de você se ocupar do ministério e das coisas do ministério, é preciso que você se ocupe, que você se envolva com Deus e com a sua palavra. Porque é no envolvimento com Deus e na palavra de Deus é que Deus vai, então, nos capacitar. Que Deus vai, então, estar operando em nós a santificação, vai operar em nós tudo aquilo que for bom para a edificação da igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha essa consciência, então ele fala para Timóteo: Timóteo, olha, você precisa se ocupar disso. Essas coisas têm que estar na sua mente, no seu coração. Então, se envolva com a palavra de Deus. Se envolva com o Senhor. E então o Senhor vai te capacitar para que você então possa estar sendo exemplo para os fiéis. Quem assume um compromisso com Deus, irmãos, deve priorizar seu relacionamento com Deus, pois é no relacionamento com Deus e na sua palavra que a sua fé vai ser fortalecida, que você vai realmente experimentar o poder de Deus, que você vai encontrar força para vencer as provações, enfrentar as ameaças, as tentações. É com Deus em primeiro lugar. Se eu não colocar o meu relacionamento com Deus, o meu compromisso com Deus em primeiro lugar na minha vida, irmãos, as outras coisas vão começar a ocupar esse lugar na minha vida. E muitas vezes nós temos vivido de uma forma, irmãos. Hoje de manhã nós tivemos aqui um estudo sobre finanças, sobre dinheiro. E nós vimos aqui o testemunho do irmão de tantas pessoas que sofreram, e estão sofrendo, porque
não priorizaram Deus na sua vida. Não priorizaram o relacionamento com Deus em primeiro lugar. Mas procuraram e colocaram o seu coração no dinheiro, nas conquistas, achando que isso ia satisfazer, isso trazer felicidade, isso ia realmente ser uma coisa boa, mas eles acabaram caindo em armadilhas e acabaram se afastando de Deus. Então, compromisso com Deus, irmãos, ele deve ser prioridade na nossa vida. O apóstolo Paulo tinha consciência disso. Jesus tinha consciência disso. Tanto que ele diz para os seus discípulos, lá em João 4, diz: olha, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que tem sido a nossa comida, o que tem realmente nos motivado a acordar de manhã, a viver cada dia. Então, um compromisso com Deus, desejo de estar na presença do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmos 119. O salmista no Salmo 119, ele fala da importância. Salmo 119, versículos 97. Diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desvio os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Salmos também 122, versículo 1. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria de estar na presença do Senhor. Alegria na palavra do Senhor. Alegria de estar meditando na palavra do Senhor. Relacionamento com Deus não tem como, irmãos, nós temos relacionamento com Deus se não for através da sua palavra. Como eu disse, quando a gente diz eu amo ao Senhor, eu amo a Deus, mas nós não meditamos na sua palavra, nós não temos prazer na sua palavra, irmãos, nós estamos sendo mentirosos. A verdade não está em nós. Porque Jesus é que disse: aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Se você realmente quer viver uma vida realmente abençoada por Deus, uma vida realmente equilibrada, uma vida como nós aprendemos hoje de manhã aqui, com contentamento, você precisa realmente colocar o seu relacionamento com Deus, o seu compromisso com Deus em primeiro lugar. O seu compromisso com Deus tem que estar acima das outras coisas. Foi Jesus que disse que aquele que não amar a Ele mais do que a mulher, do que os filhos, do que o pai, do que a mãe, ou a própria vida, não é digno de mim. Muitas vezes nós falamos que amamos a Deus,
mas deixamos que todas essas coisas nos afastem de Deus. Não colocamos Deus como prioridade. Deus não é compromisso nas nossas vidas. Eu não tenho compromisso, eu não tenho um relacionamento com Deus. E se você realmente quer ser abençoado por Deus, você tem que colocar o seu relacionamento com Deus como um compromisso. Um compromisso. Estava vendo que a palavra compromisso, ela significa obrigação, como uma promessa, um voto. Então esse compromisso com Deus, de relacionamento com Deus, se você permitir que alguma coisa venha quebrar isso vai ser perigoso na sua vida, isso vai afastar você de Deus. Então nós temos que colocar como prioridade na nossa vida esse compromisso com Deus. O meu compromisso com Deus e com a sua palavra é prioridade na minha vida. Quando isso estiver sendo prioridade, você pode ter a certeza. Jesus é que disse, João 15:7, né? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, você tem tido compromisso com Deus? Deus tem sido prioridade na sua vida? O segundo compromisso, irmãos, que nós devemos ter é o compromisso com nós mesmos. O apóstolo Paulo, aqui escrevendo aqueles irmãos, ele disse, olha, vocês sabem como eu me portei entre vós. Ou seja, vocês sabem que nada daquilo que era útil para o vosso crescimento, para a vossa salvação, eu deixei de vos anunciar. Precisamos entender, irmãos, que ser cristão, e o pastor falou isso lá, o pastor Newton, ser cristão não é uma apólice de seguro. Ser cristão não é como você fazer uma apólice de seguro que você está, quando você faz um seguro do seu carro, da sua casa ou da sua vida, se alguma coisa acontecer com você, você sabe que você vai ser ressarcido. Quando você paga, você está garantido que você não vai ter prejuízo. E ser cristão, irmãos, você crer em Jesus, não é como você está adquirindo uma apólice de seguro, onde a sua caminhada daqui para frente vai ser uma caminhada segura, sem problemas, sem lutas, sem provações. Por isso você tem que ter um compromisso consigo mesmo, um compromisso de poder estar buscando as coisas de Deus, de estar vivendo uma vida de santidade, de estar vivendo uma vida de comunhão com Deus, comunhão com a palavra de Deus, para que você não venha se apartar. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, vão surgir pessoas no meio de vocês, são lobos devoradores, que vão tentar atrair vocês para eles. Mas se vocês estiverem cuidando de vocês mesmos, se vocês estiverem cuidando de que a palavra, os ensinamentos que eu tenho ensinado, eles estão na sua vida, então você não vai ser enganado. Você não vai cair, você não vai perecer, porque esses ensinamentos e essas palavras vão nos guardar, irmãos. Então eu tenho que ter compromisso comigo mesmo. Compromisso com o quê? De estar examinando a mim mesmo. O apóstolo Paulo aqui nesse texto,
ele vai dizer, versículo 31, ele diz, olha, no 30, em que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos para si mesmos. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar-vos com lágrimas a cada um de vós. Então, Paulo tinha ensinado, Paulo tinha falado, mas agora ele fala, agora é preciso que você seja vigiando. Ele vai dizer também lá em 2 Coríntios capítulo 13, ele fala, examinais a vós mesmos se vós estão na fé. Como que nós podemos examinar nós mesmos? Olhando para nós? Não. Nós não temos essa capacidade, mas nós temos a palavra de Deus. Por isso o salmista, lá no Salmo 119, ele vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para o meu caminho. Então eu tenho que cuidar de mim mesmo, examinar mim mesmo, à luz da palavra de Deus. Se aquilo que eu estou falando, se aquilo que eu estou vivendo, se nos meus negócios, se na minha família, se no meu casamento, a minha vida está de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala, olha, vigiai. 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 O próprio Jesus também, quando se retirou, antes de ser crucificado com os discípulos, para o monte para orar, porque ele sabia o que ele iria passar ali, e ele então entende que ali Jesus estava também vigiando, ali Jesus estava tendo esse compromisso com ele mesmo, porque ele sabia o que ele iria passar. E ele sabia que, para que ele pudesse passar e fazer a vontade de Deus, ele precisava estar em comunhão com Deus. Por isso, antes da crucificação, ele vai para o monte, para orar. E ele não vai sozinho, ele leva os seus discípulos para orar junto com ele. E o texto diz que enquanto Jesus se afasta para orar e volta, encontra seus discípulos dormindo. E Jesus os exorta, dizendo, olha, por que vocês estão dormindo? Vocês não conseguem nem vigiar 1 hora comigo? E diz que Jesus vai de novo e volta e encontra de novo eles dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. E Jesus então volta e exorta eles, dizendo, olha, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Por isso que lá o salmista, nos Salmos, primeiro, ele diz da felicidade e da bênção do homem que medita na palavra de Deus, quando? De dia e de noite. Mas antes diz, olha, mas ele não anda na roda dos... Vou ler lá que eu sempre troco. Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que vai acontecer com ele? Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Então Paulo fala, vigiai. Então eu tenho que ter um compromisso comigo mesmo. Eu tenho que cada dia estar examinando a minha vida, as minhas atitudes, as minhas palavras. Se elas estão de acordo com a palavra de Deus, e se elas não estão, eu preciso me converter, me voltar para Deus, pedir perdão. Então, vigiai.
Então eu tenho que ter um compromisso comigo mesmo de examinar minha consciência, meus pensamentos, para saber se realmente eu estou na fé em Jesus Cristo. Porque muitas vezes eu estou caminhando, mas Deus não está caminhando comigo. O próprio Jesus, tem um texto da palavra do Senhor que ele diz: olha, esse povo, ele se aproxima de mim e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E isso acontece, irmãos, porque nós não temos esse compromisso de vigiar a nós mesmos, de examinar a nós mesmos, para ver se o que nós estamos fazendo é da vontade de Deus. Deus está sendo glorificado naquilo. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação com a sua igreja. Como está a vida espiritual de vocês? Nós muitas vezes ficamos vivendo a nossa vida esperando no dia que Jesus vai voltar. Mas nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar. Por isso Jesus vai vigiar e orar, porque ninguém sabe o dia que o Senhor vai voltar, ou o dia que o Senhor vai nos levar para estar com Ele. Então por isso precisamos ter esse compromisso, irmãos, conosco mesmo, para saber se nós temos estado fazendo a vontade de Deus. Às vezes Deus confiou para mim, confiou para você um ministério. Será que como você tem realizado esse ministério? Você tem realizado ele na vontade de Deus e na sua vontade? Você tem realizado esse ministério para a glória de Deus ou para satisfazer a você mesmo? Tem realizado esse ministério para a edificação do corpo? Ou somente porque você quer ter um cargo, uma função na igreja? Não adianta. Estamos nos enganando a nós mesmos. Então, examinai. Compromisso de examinar nós mesmos, segundo a palavra de Deus. Amém? E o terceiro e último, irmãos, vou parar aqui no terceiro. O apóstolo Paulo diz que nada do que era útil deixei de vos anunciar. Eu preciso ter compromisso com a palavra de Deus. Se eu não tiver compromisso com a palavra de Deus, irmãos, Deus não tem compromisso comigo. Deus não tem compromisso com o homem. Deus tem compromisso com a sua palavra. Não adianta eu dizer, olha, irmãos, façam isso, façam aquilo, que vocês vão ser abençoados, que vocês vão conseguir isso, vão conseguir aquilo. Se a palavra de Deus não disser isso, se Deus não estiver dizendo, eu estou enganando vocês. Eu sou um mentiroso. E Deus não tem compromisso com aquilo que eu estou falando aqui. Como tem pessoas que estão vivendo totalmente fora da palavra de Deus e às vezes estão murmurando porque dizendo que Deus as abandonou, que a igreja as abandonou, por isso elas estão sofrendo, estão padecendo. Deus não abandona ninguém, a igreja não abandona ninguém porque a igreja é um corpo. Se você está no corpo, não tem como você sair, a não ser que você queira sair. E a Bíblia diz que Deus, Salmo 138, versículo 2, que Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Você dizer que ama a Deus,
que Deus é o seu Senhor, Senhor da sua vida, mas se você não estiver andando segundo a palavra de Deus, você é mentiroso. Aquele que me ama, Jesus disse, guarda os meus mandamentos. Apóstolo Paulo, ele viveu uma vida de renúncia, porque ele creu no Evangelho e ele sabia que o Evangelho era um único meio, a única porta que era capaz de salvar os homens. Por isso ele vai dizer lá em 1 Coríntios que eu, quando estive no meio de vós, não propus saber coisa alguma a não ser do Evangelho, e do Evangelho de Cristo. Se eu não tiver compromisso, irmãos, com a palavra de Deus, e ter compromisso com a palavra de Deus, não é somente ler, não é somente vir à igreja, não é somente pregar, eu tenho que viver aquilo que Deus está ensinando na sua palavra. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados. Mas o que acontece, irmãos, é que nós não cremos no que a palavra de Deus nos diz. Falta-nos fé. E a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Se eu não tenho prazer na palavra do Senhor, se eu não medito na palavra do Senhor, se a palavra de Deus não está constantemente diante de mim, como que a fé vai ser fortalecida? Minha fé vai ser fortalecida. Como que eu vou conseguir viver uma vida que agrada a Deus? Eu não consigo por mim mesmo. Mas, se eu conhecer a verdade, Jesus diz, a verdade vai me libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando eu tenho compromisso com a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus é prioridade na minha vida. Em tudo que eu faço, eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Então Deus vai ter compromisso comigo. Deus vai estar comigo. Deus vai estar comigo não no sentido de que tudo vai dar certo, mas Ele vai estar comigo, velando pela palavra que Ele deu para mim, para que ela possa se cumprir na minha vida, no tempo determinado por Deus. Nosso problema é que a gente não sabe esperar o tempo de Deus. E por isso nós perdemos as bênçãos que Deus tem para nós. Porque nós não perseveramos, nós não temos, colocamos a palavra de Deus como compromisso para nós. Esse obedecer a palavra. Jesus mesmo disse, olha, não sejais somente ouvintes da minha palavra, mas praticantes. Irmão, se você pegar na Bíblia, você vai ver desde o Gênesis até o Apocalipse. Eu separei aqui alguns textos, mas nós não vamos estar lendo. Mas desde lá, Gênesis capítulo 2, quando Deus aparece ali, Deus forma o homem e Deus dá uma palavra para o homem. E é uma palavra de bênção. Mas com a palavra de bênção também vem um julgamento. Olha, se você obedecer a minha palavra, então você vai viver. Mas se você não obedecer, certamente você vai morrer. Deus sempre tratou o povo dele com a sua palavra. E fora da palavra, irmãos, Deus não trata com ninguém. Porque é pela sua palavra que ele se revela.
E é pela fé na sua palavra em que Jesus é revelado a nós. E o poder de Deus é liberado em nós, pela palavra de Deus. Então Deus tem compromisso com a sua palavra, irmãos, e não com os homens. Então Deus espera de mim e espera de você que nós possamos ter esse compromisso todos os dias com a sua palavra. Seja nos nossos negócios, seja nos nossos relacionamentos, em tudo o que nós fizemos. Que a palavra de Deus possa ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, o Espírito Santo me diz, deixa eu achar aqui, porque nós estamos encerrando. Versículo 23, o Espírito Santo me revela que de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Compromisso com a palavra. O Espírito Santo me revela que eu vou ter prisões e tribulações, mas porque eu tenho compromisso com a palavra de Deus, eu não tenho medo das prisões, das tribulações, porque o que importa para mim é cumprir o ministério que o Senhor me confiou. E esse ministério é dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Compromisso com a palavra nos faz enfrentar todas as lutas, tribulações, provações, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz e não volta vazia. Então você quer ser abençoado por Deus? Então procure colocar em prática esses compromissos. Procure ter esses compromissos. Primeiro com Deus. Coloque seu relacionamento com Deus como prioridade. Segundo, compromisso consigo mesmo. Olhar todos os momentos para a sua vida, para saber se a sua vida está de acordo com a palavra de Deus. Também assuma um compromisso de ter comunhão com a palavra de Deus, de obedecer à palavra de Deus. E quarto, tenha um compromisso de cumprir o ministério que Deus confiou a você. E Deus vai estar com você para te abençoar. É isso que o apóstolo Paulo depois vai dizer. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Porque eu tive compromisso com Deus, tive compromisso comigo, tive compromisso com a palavra que Deus me revelou. Não guardei para mim, eu anunciei, eu falei, eu testemunhei. E também fui fiel ao ministério que o Senhor me confiou. Deus te deu um ministério, seja fiel. Amém?